Amém, glória a Deus, saudação de paz a todos, que Deus continue abençoando esta obra, glória a Deus pela vida de vocês, essa obra que é crescente, porque quando Deus está no negócio, a obra sempre ela vai crescer, sempre avante, mesmo com luta, adversidade, mesmo com problemas, mas Deus ele nos dá sempre o crescimento. Glória a Deus, para quem eu acredito que todos já me conheçam, meu nome é Ângelo, sou pastor Ângelo, moro aqui na Itália já vai fazer 4 anos, né? Vai fazer 4 anos que habito aqui no sul da Itália, Caserta, e vim do Ministério Batista, né? Tudo já falei, vim do Ministério Batista, Igreja Profética Videira Verdadeira, Igreja Batista. E aqui nós estamos, né, fazendo a obra do Senhor, né? Por enquanto, a obra do Senhor aqui na Itália está sendo na minha casa, alguns irmãos, né, vêm aqui, algumas irmãs, e a gente adora ao Senhor, né? Aqui o acesso ao evangelho aqui é um pouco complicado, né, para a igreja, porque aqui tem igreja, mas só que a distância é muito. E Deus colocou no nosso coração, né, abrir um ministério em casa mesmo. E já estamos já há mais de 2 anos, né, aqui nesse ministério. E na live também, ao qual a irmã Estela, né, a missionária Estela aí participa conosco, está nos ajudando lá e tem sido crescente também. Deus ele tem falado muito aos nossos corações, abençoado. A irmã Estela mesmo contou o testemunho lá da cura, né, da bênção que ela recebeu através da live, e assim, irmãos, independente, né, de que alternativo, de que lugar a gente vem adorar o Senhor, o que importa é que Deus, ele age, independente se é nesta live, na minha, porque a obra é do Senhor, Deus, ele vai usar de todas as maneiras para nos abençoar. Deus, ele é bom, e eu quero deixar uma palavra para os meus amados irmãos, né, que está no livro de Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 23. Eu vou procurar ser bastante sucinto, bastante breve na palavra, na palavra do Senhor, e porque os irmãos ainda, né, têm a parte da oração, da intercessão, e eu sei que Deus, né, se agrada quando nós nos reunimos para orar, ouvir a palavra e orar, né? Vamos ler? Capítulo de número 9, versículo de número 23, que diz assim: E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Versículo de número 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Aí depois ele diz assim, ó, ajuda a minha incredulidade. Glória a Deus. O versículo 25 diz: E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te digo, eu te ordeno, sai dele e não entras mais nele. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão e ergueu, e ele se levantou. Amém? Senhor bendito, maravilhoso, grandioso, glorioso e eterno Deus, Pai, em concordância com a oração que foi feita. Eu te peço, Senhor, meu Deus, fala conosco, meu Deus, conforme a tua vontade, o teu querer, conforme a nossa necessidade, Senhor. Fala o que nós precisamos ouvir, não o que nós queremos ouvir. Fala de forma clara, Senhor, concisa. Meu Deus, fala ao nosso coração e muda a nossa história, meu Senhor, muda a nossa realidade. Não sei qual é a situação de cada irmã que está aqui, Senhor, mas o Senhor conhece o profundo e oculto. Eu peço que através da tua palavra revele
Através da tua palavra, meu Senhor, traz a solução. Através da tua palavra, nos traz, meu Senhor, consolo. Porque nós precisamos, meu Senhor, ó Pai, da tua ajuda. Sem o Senhor, meu Deus, não adianta nada, nada podemos fazer. E nós, meu Senhor, aqui estamos com ouvidos, meu Senhor, aberto, coração aberto para, meu Deus, compreender, ouvir a tua palavra, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, essa palavra, ela é um tanto conhecida, né, que fala do menino lunático, né, ao qual havia ali um espírito mudo, um espírito de mudo e surdo. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus ele desce do monte, após ele ter, né, subido com Pedro, Tiago e João, ali houve, né, a manifestação ali de Elias e Moisés, né, ao qual Deus apareceu, se manifestou numa nuvem e disse: Este é o meu filho, a este ouve. E os discípulos que estavam ali contemplou aquela glória. Mas interessante é que quando Jesus ele desce com os seus discípulos daquele monte, ele contemplou ali um alvoroço, né, entre os discípulos, entre alguns que ali estavam, e dentre eles havia um pai, né, um pai desesperado, um pai que estava ali angustiado, um pai que não estava vendo solução para o problema. E Jesus ele perguntou: o que é que está acontecendo? E o pai se manifesta dentre eles e disse: Senhor, cura o meu filho. Senhor, eu trouxe até para os seus discípulos, mas eles não conseguiu expulsar. Interessante é que em Mateus, em Lucas, capítulo de número 9, a Bíblia nos dizer que ele declara: Este é meu único filho. Ou seja, toda a expectativa daquele homem estava concentrado no filho dele, no único filho dele, e era a única coisa que ele tinha. Mas interessante é que, ao decorrer, né, das eventualidades que estavam acontecendo no monte, estavam os discípulos, né, ali tentando ajudar aquele homem, tentando expulsar aquele espírito maligno, né, do menino, mas eles não conseguiram, tentaram, mas não conseguiram. Quando Jesus ouviu estes fatos, Jesus se indignou e disse: Ô geração incrédula. Olha a declaração de Jesus, que interessante. Jesus disse: Ô geração incrédula, até quando estarei no meio de vós e vós sofrereis? Jesus não estava indignado pelo fato de estar na presença, de estar com os discípulos. Jesus estava indignado por causa da incredulidade, por falta da fé daqueles discípulos que andavam com Jesus, que estavam constantemente ali vendo, contemplando os milagres de Jesus, e Jesus ele nos deu a certeza, Jesus ele nos deu, né, poder para expulsar demônios, pisar em escorpiões, e se bebesse algo mortífero, dano nenhum nos faria, porque ele nos deu essa certeza, ele nos enviou para curar, e ele mesmo diz: de graça você recebeu, de graça dai. E muitos ali, e eles estavam ali e não conseguiram fazer nada, ajudar aquele homem. Jesus se indignou porque ele nos deu a certeza. E muitas vezes nós colocamos dúvida naquilo que ele já nos deu certeza. Tem muita gente que vive o evangelho de forma aparente, mas quando o problema se manifesta, é um outro discurso. Quando o problema aparece, aquilo que deveria se manifestar, ao qual Deus nos introduziu, que foi a fé, que foi a certeza de que tudo que nós fizemos no seu nome, teremos êxito, e muitas vezes não é assim. E aquele homem chega a Jesus e declara tudo isso. Aí Jesus chega e fala algo para abrir um diálogo com aquele homem. Jesus disse: Tu podes crer? Tudo é possível ao que crê. Agora preste atenção nisso aqui, olha o que o homem fala. Ele diz assim, ó, de forma exclamativa, ele disse: Eu creio, Senhor. Mas depois ele contradiz aquela afirmação, ele diz: ajuda-me na minha incredulidade.
O que esse homem estava falando, que ao decorrer da vida, irmãos, nós nos tomamos de uma fé, de uma certeza que aparentemente nada abala. Parece que nada vai abalar, mas ao decorrer da vida, as lutas, as adversidades, põe em dúvida aquilo que nós temos certeza. Porque nós temos, né, a nossa fragilidade humana e muitas vezes aquilo que nós ouvimos da parte de Deus, ouvimos da parte do Senhor, toma o nosso coração de tal maneira que aparentemente nada vai abalar, mas ao decorrer da luta ocorrem frustrações, problemas que nós nos perguntamos a nós mesmos dizendo: será? Será que ainda vai vir alguma coisa boa? É tanta luta, tanta adversidade, tudo está contradizendo aquilo que Deus ele falou ao meu respeito. Essa era a marca que estava, e tem muitas feridas, tem muitas almas, enfermidades que não é exposta, mas é dentro. Nós estamos nessa live falando a respeito de cura, e a pior doença é aquela que está dentro e não fora, irmãos. Na alma, a incredulidade. A Bíblia nos diz que sem fé, Hebreus capítulo de número 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e é galardoador dos que os busca. Observe que aqui o escritor, os Hebreus, ele diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não foi para me agradar, não foi para te agradar. A fé tem que ser manifesta para agradar a Deus. E o que é a fé? A Bíblia declara no versículo de número 11, a Bíblia nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Então, a fé, ela não é manifesto para agradar, mas sim para manifestar, porque se você olhar lá em Neemias, se eu não me engano, capítulo de número 9, ou é capítulo de número 10, se eu não me engano, ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Observe, mas para a alegria do Senhor renovar as nossas forças, é necessário nós alegrarmos a Deus. E como é que alegra a Deus? Manifestando a fé. Quando nós manifestamos a fé, de fato, nós agradamos a Deus. E quando Deus se alegra, a nossa força é renovada. Mas muitas vezes a nossa realidade contradiz algumas situações ao qual Deus ele falou, algumas promessas ao qual Deus ele falou ao nosso respeito, e nós pomos dúvida naquilo que Deus ele falou. Mas se Deus falou, vai acontecer. Se Deus diz que vai salvar a tua casa, vai acontecer. Ainda que tudo esteja indo de mal a pior, se Deus ele diz que vai te curar, vai acontecer, independente da sua realidade, porque Satanás ele sempre vai procurar uma brecha, irmãos, para fazer com que você não entenda a palavra de Deus. Jesus, ele declara lá em João, capítulo de número 10, ele disse: quem entra por outra parte é ladrão e salteador. Satanás, ele sempre vai vir de alguma parte, mas saiba que quem colocou você no pasto, ele mesmo é a porta. Ele disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Mas quem vem antes de mim é quem? Ladrão e salteador, ele veio para roubar, matar e destruir. Então, cuidado, porque Satanás sempre vai procurar uma maneira de contradizer aquilo que Deus ele falou ao seu respeito. Ele vai tentar te matar de qualquer maneira, mas cuidado, não ponha dúvida naquilo que Deus ele já determinou sobre a sua vida. Lembra de Abraão? A Bíblia nos diz no capítulo 12 que Deus ele faz uma promessa a Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e te fartiei uma grande nação, e vai para uma terra onde eu te mostrarei, fartiei de ti uma grande nação, e te engrandecerei,
Tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoar e amaldiçoarei os que te amaldiçoar. Abraão tinha 75 anos, ele saiu com aquela palavra, com a convicção daquela palavra, mas quando chega no capítulo 15, está Abraão lá prostrado em sua tenda, está Abraão lá triste, devido às lutas que sucederam. E é muitas vezes assim, irmãos, que acontece conosco. Deus ele fala algo e nós, quando chega certa, nós nos cansamos de certas adversidades, situações, guerra dentro de casa, fora dela, guerra externa, guerra interna, de tudo que é lado. E isso vem da parte do inimigo da nossa alma, ele vai causar isso para pôr dúvida na nossa certeza. Quando chega no capítulo 15, Deus ele chega consolando Abraão, já conhecendo o coração de Abraão, dizendo: Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aí Abraão declara a Deus: Senhor, eu não tenho dado semente. Deus ele disse que abençoou Abraão, ele seria uma grande nação, porém Abraão não tinha nenhum filho. Eu não tenho dado semente. E isso passou, irmão, anos. Abraão declara a Deus: Senhor, não tenho dado semente. E o Damasceno, o mordomo da minha carne é o Damasceno Eliezer. E o Senhor, e eu não tenho dado semente, Senhor. E será que vai ser o nascido da minha casa? E o Senhor declara a Abraão: Abraão, não vai ser esse não. Mas o que sair da tua entranha, esse será a sua descendência. E Deus ele tira Abraão daquela ótica, porque muitas vezes nós nos enfiamos na nosso quadradinho, na nossa bolha de incredulidade, que para sair só Deus tirando. Tem muita gente que fica ali enfiado dentro daquela bolha, dentro. Foi necessário Deus puxar Abraão e dizer: Abraão, sai da tenda, olha para o céu. Porque muitas vezes a nossa bolha, a nossa caixinha de incredulidade limita a nossa visão. E tem muita gente com a visão limitada, só olhando a sua realidade. Irmãos, Deus não age conforme a nossa realidade. Deus ele é soberano, Deus ele age de forma sobrenatural, da maneira dele. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos do Senhor mais altos do que os nossos pensamentos, e o caminho do Senhor mais alto do que os nossos caminhos. Cuidado, porque muitas vezes nós colocamos coisas aonde não há, nós colocamos situações aonde Deus ele não colocou. Nós criamos barreiras para, por dúvida, para limitar a Deus. Nós colocamos barreiras para limitar a Deus. E saiba, Deus ele é ilimitado, irmãos. Ele vai agir na sua vida, queira Satanás ou não. Então, ficou marcas na vida de Abraão a ponto de ele desacreditar, de ele não desacreditar, de ele colocar dúvida: Senhor, não tem nascido. E ele coloca na sua ótica humana, dizendo: vai ser o nascido da minha casa. E Deus disse: não, vai ser assim, vai ser o que sair da sua entranha. Lembra do profeta Elias? A Bíblia nos diz que Elias, no capítulo de número 17, capítulo de número 17 de 1 Reis, Elias chega diante de Acabe. Imagine, o rei de Israel, aquele homem que era governante de milhares de pessoas, ele chega diante daquele homem, o mais poderoso de Israel, e disse: vive o Senhor, cuja presença estou, que esses anos não choverá, não cairá nem orvalho, nem chuva, segundo a minha palavra. Observe que quando ele declara, a Bíblia nos diz em Tiago, que este mesmo homem, Elias, segundo Elias, que tinha as mesmas paixões que nós temos, a Bíblia nos diz que quando ele declara, não chove durante 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses foi sequidão pura. Mas só que interessante é que Elias também lutou ali.
Elias desafiou 450 profetas de Baal. A Bíblia vai nos dizer que todos aqueles profetas declaravam, clamavam a Baal, 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 e nada acontecia, mas foi Elias fazer uma oração simples, consertou o altar, fez a oração, derramou água, deitou água sobre o altar e fez uma oração simples e disse: Senhor, mostra que o Senhor é Deus de Israel, é o único Deus. A Bíblia nos diz que Deus ele veio como um fogo, mandou fogo e consumiu todo aquele altar, todo aquele holocausto. Deus ele consumiu toda aquela oferta, e a Bíblia nos diz que todos os 400 profetas de Baal morreram à espada. Mas no capítulo 19 está o profeta Elias. Ele vai para o deserto de Beceba por causa da ameaça de uma mulher, de Jezabel. E está Elias lá debaixo do pé de zimbro, e no seu ânimo a Bíblia nos diz que ele clama ao Senhor e pede a morte, e diz: eu não sou melhor do que os meus pais. Que na verdade, irmãos, Elias não estava com medo de uma mulher, não. Elias já vinha sofrendo guerras lá atrás, Elias já vinha de guerras. E tem momentos, cá para nós, tem momentos que nós estamos saturados de tanta guerra, e Deus ele conhece esse momento. Deus ele sabe deste momento. A Bíblia nos diz que Elias deita e dorme, e vem o anjo do Senhor e diz: come e bebe. Quando Elias levanta, está um pão cozido na brasa, sobre a brasa, e uma botija de água. Elias comeu, Elias bebeu e tornou a dormir. A Bíblia nos diz que o anjo novamente torna a Elias e diz: come e bebe, porque muito grande é a tua caminhada. Elias comeu, bebeu, e a Bíblia nos diz que com aquela comida ele andou 40 dias e 40 noites. E muitas vezes nós precisamos ter um choque de realidade. Deus ele precisa, e neste dia, Deus ele está levantando você, está levantando o seu ânimo, ele compreende as suas necessidades, o seu coração, a sua fragilidade. Ele sabe exatamente o que está dentro de você, mas guarda o teu coração neste dia, guarda a palavra que Deus ele tem falado ao teu respeito, não ponha dúvida. Deus ele compreende. Lembra de Moisés? A Bíblia nos diz em Números, capítulo de número 11, que o povo estava murmurando, estava reclamando, estava murmurando contra Moisés, falando a respeito do Egito, que no Egito havia peixe, que no Egito havia coentro, havia cominho, havia, né, cebola, alho, e eles não tinham carne. Eles estavam dizendo: ah, quem dera, aonde nós vamos conseguir carne, aonde nós vamos ter carne. A Bíblia nos diz que eles começam a indagar e murmurar daquilo que Deus estava provendo. Ele diz: nós vamos morrer nessa sequidão, e só está diante de nós este maná. Olha como eles falam, este maná. Deus provendo para aquele povo. E o povo, infelizmente, de forma arrogante, um povo de forma ingrata, estava questionando daquilo que Deus estava provendo. E a Bíblia nos diz que a ira do Senhor se levantou contra o povo, porque o povo começou a chorar, o povo começou a se desesperar, e Moisés viu. E a Bíblia nos diz que isso foi mal aos olhos de Moisés, porque Moisés estava diante daquele povo e não sabia o que fazer, porque é assim que acontece conosco muitas vezes. Às vezes é tanto problema, irmãos, é tanta situação adversa que está diante de nós, que nós nos olhamos, achamos que nós temos a obrigação de resolver certas situações e nada acontece, e nós não sabemos como resolver. E Moisés disse: Senhor, eu não tenho achado graça aos teus olhos. Por que está indignado com teu servo? Eu não tenho achado graça aos teus olhos. Porventura gerei eu este povo para carregar comigo, para levar. Senhor, olha o que ele declara: tira a minha vida se eu tenho achado graça aos teus olhos, para que eu não contemple esse mal contra mim.
Olha que declaração de Moisés. Deus, ele ouviu Moisés. E a Bíblia nos diz que Deus, ele levanta ali, manda Moisés separar 70 para ajudar, porque Deus, ele sabe até aonde você pode ir. Deus, ele sabe exatamente até onde as suas forças podem te levar, mas ele vai trazer consolo, ele vai te sustentar, ele não vai deixar isso se prolongar, porque ele sabe que se prolongar você não vai suportar. A Bíblia nos diz: não vem sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não deixa ser tentado além do que poder suportar, mas antes dará o escape para que possa suportar as tentações. Não vem tentação sobre vós, senão humana. Deus, ele sabe as suas condições humanas. Deus, ele sabe que você tem limites e ele não vai deixar isso ser prolongado. Creia, irmãos, creia. E ali Moisés ali foi consolado. Deus, ele separou 70 homens aonde Deus, ele declarou: Moisés, eu vou tirar do teu espírito e compartilhar. E todos ali começaram a profetizar, mas só profetizaram naquele exato momento. Deus, ele abençoou, derramou da unção, porque Deus, ele vai levantar, Deus, ele sabe o seu limite, e Deus, ele vai levantar pessoas para te ajudar, porque ele sabe que isso está causando mal dentro de você. Ele sabe que as suas forças é limitada, ele sabe que se você prolongar isso, se for prolongado isso, você não vai suportar. Aleluia. Então, irmãos, muitas vezes essa situação, as situações externas prejudicam o nosso interior, causando problemas, problemas de tal maneira que a fé, de vez ser crescente, ela acaba caindo, e aquele homem estava nessa situação, aquele homem estava desacreditado da cura do seu filho, da cura dali, daquele menino, que ele declara que só era o único filho que ele tinha. E ele disse: Senhor, eu creio, ajuda na minha incredulidade. Ele manifesta aquilo que está dentro dele. E muitas vezes nós temos que ter um diálogo sincero com Deus, que muitas vezes nós nos mostramos fortes. Teve uma irmã aqui que orou, não, cantou, né, aquele louvor de Naamã. E interessante é que em 2 Reis, capítulo de número 4, né, ou é capítulo de número 5, a Bíblia nos diz que Naamã, ele era um homem muito estimado diante do seu Senhor. Naamã, ele era respeitado, porque Deus, ele dera vitória ao povo da Síria por causa dele, de Naamã. Mas a Bíblia vai dizer assim, ó, porém ele era leproso. E tem muita gente que é assim, irmãos. Tem muita gente que se traja de uma coragem, de... Imagine Naamã indo receber os seus méritos, botando a sua túnica, as suas vestes, cobrindo da sua lepra. Mas quando chegava em casa, só ele sabia da dor, da coceira, daquela lepra que estava tomando o corpo dele. E tem muita gente assim, que traja de uma veste, mostrando ser isso ao qual o povo vê, ser cheio de fé, cheio de coragem, cheio da certeza, mas quando chega em casa, só Deus sabe. Só você e Deus sabe que não é nada disso muitas vezes. Então, irmãos, Deus, ele sabe, ele conhece a sua capacidade. Tenha um coração sincero diante de Deus. Não queira mostrar uma coisa que não é, mas seja de fato sincero. A Bíblia nos diz que quando aquele homem declara aquilo que estava dentro dele, a Bíblia nos diz que o Senhor, quando viu o povo se aglomerar, o povo ali se achegar a Jesus, ele expulsou aquele demônio. Espírito mudo e surdo, saia dele. E naquele momento, olha o que aconteceu, naquele momento, de vez o espírito sair de forma imediata, a primeira coisa que aconteceu aqui, houve uma agitação
daquele espírito, ou seja, parecia que a declaração de Jesus estava totalmente contraditória, porque de vez o espírito sair, primeiro se agitou. E muitas vezes acontece assim, Deus ele lança uma palavra, é você sair de uma live, de uma oração, parece que a oração que você fez está contradizendo, parece que você tem um ditado, né, que diz, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Muitas vezes é assim que acontece. Parece que quanto mais estamos orando, parece que as coisas se agitam cada vez mais, parece que o problema cada vez mais se agrava. Mas só é uma agitação, um brado do inimigo, mas é um brado de derrota. Isso só é alvoroço, irmãos. Não se apegue às coisas que estão acontecendo externo, porque a declaração do Senhor, ela é firme e ela é fiel, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso só é aparência. A Bíblia nos diz que o espírito se agitou, mas de repente o espírito que se agitou, o alvoroço que estava acontecendo, saiu daquele menino. Outra coisa interessante que acontece, o menino está como morto. Ele não está morto, ele está aparentemente como morto. E todos que estavam fora, que estavam observando, está dizendo, agora acabou. Está morto. Todos declararam, todos pensaram isso. E muitas vezes na sua vida, onde está pensando, acabou para ele, acabou para ela. Ó como a família está. Esse daí já está como morto já. Esse daí não tem mais solução. E já era. E essa enfermidade, esse daí já foi. Já era. Pensam que já morreu. Mas só que Deus, a Bíblia nos diz que o próprio Jesus, ele pega a mão do menino e levanta o menino se levanta, se ergue e ele entrega a seu pai. E a sua bênção, aquilo que Deus ele determinou sobre a sua vida não está morto, ainda não está acabado, não é o fim. Deus ele já determinou uma bênção sobre a sua vida, a cura da sua vida, a cura da sua alma. Deus ele está curando a sua alma. Deus ele está tirando a incredulidade, ele vai manifestar algo sobre a sua vida, ao qual vai renovar as suas forças. Creia, porque Deus está neste negócio. Você não vai ser abalada. Isso não vai durar para sempre. Isso só é um processo, só faz parte do processo, mas Deus está trazendo restauração sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Você não vai morrer envergonhado. Muitos estão te espiando, como está escrito em Salmos, capítulo de número 56. Muitos estão te espiando, esperando a sua morte, mas Deus ele determinou vida. Muitos estão esperando a sua vergonha, mas Deus ele determinou a alegria. Deus ele determinou a paz na sua casa. Deus determinou a cura sobre a sua vida. Ei, tome posse desta palavra. Tome posse do que Deus ele falou nesta manhã, porque Deus ele é fiel naquilo que ele fala. Aquele homem estava por um tempo incrédulo. Ele pediu a Deus para ajudar na incredulidade. Jesus manifestou a ajuda com milagre. Deus ele vai restaurar a sua vida, a sua alma, a sua fé, essas cicatrizes, essas feridas invisíveis, feridas internas que ao decorrer da adversidade, das lutas, das guerras causaram, Deus ele está fechando uma por uma. Deus está trazendo restauração. Tome posse desta palavra, porque Deus ele é fiel na sua palavra, naquilo que ele falou, daquilo que ele fala. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade, não posso me estender por causa, né, do horário, e a irmã disse que é só ver a hora, né, a 40 minutos, e eu vou ser fiel aqui no horário. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus.